Chega a ser assustador e surpreendente às vezes o quanto a gente negligencia pequenas decisões na nossa vida, nas nossas vidas. Muitas vezes a gente só dá atenção para aquelas decisões que a gente acha que vão ser as grandes, né, que podem ter grande impacto na nossa vida, e a gente acaba esquecendo que algumas, talvez até muitas, pequenas decisões também impactam muito. Ontem eu estava conversando com um morador de rua, uma pessoa em situação de rua. Eu não sei qual que é a forma correta de se falar hoje em dia para não ser cancelado, mas enfim, estava conversando com esse rapaz. Ele tem ficado lá praticamente em frente ao prédio onde eu trabalho, e o cara tava me contando que ele há um certo tempo atrás, alguns meses atrás, ele tava dormindo literalmente na rua mesmo, assim, no chão, e não tinha como se cobrir, se proteger do frio, de chuva e tudo mais. E realmente ele só tava dependendo de ajuda de outras pessoas, tentando, né, conseguir algum trabalho, e não tava dando certo. E aí, por um acaso do destino, ou Deus, seja lá qual for sua crença, ele acabou adotando um cachorrinho de rua. Começou a cuidar desse cachorrinho, e ele me falou que colocou na cabeça assim que ele não ia deixar o cachorrinho passar dificuldade como ele passava. Aí assim, cabe a ele estar falando a verdade pra mim, mas eu achei muito interessante o que ele falou e comecei a refletir um pouco a respeito. Ele teve essa atitude de adotar o cachorrinho, começar a cuidar dele, e pouco tempo depois ele arrumou um outro. É um menorzinho ainda. Eu até tirei foto com ele esses dias, alguns de vocês devem ter visto. E aí eu parei pra pensar. Quando eu conversei com ele ontem, né, como ele me disse que meses atrás ele estava dormindo no chão. Ontem ele estava com uma barraca, colocou a barraca dele lá praticamente em frente ao prédio, na Savassi, tá? Em BH. Ele tem um colchão. O colchão dele tá com lençol, dorme forradinho, tem uma coberta. Os dois cachorrinhos tem caminha, tem o potinho de ração deles, o potinho de água. Os dois usam roupinha, e tem roupinha reserva para usarem também. E ontem, quando eu olhei o saco de ração, tava acabando, porque ele tava usando lá do lado de fora da barraca. Aí ele falou pra mim assim: olha, a ração deles tá acabando, né? Mas aqui, ó, e eu passo dificuldade, mas eles não passam não. Ele já comprou outro. Já tem outro saco grande de 5 quilos lá. E aí eu fiquei pensando, né? Como que uma pequena atitude, uma pequena ação na nossa vida pode mudar tudo. O cara que não conseguia cuidar de si mesmo começou. Claro que ainda é pouco. Claro que ainda tá devagar. Mas ele começou a melhorar as próprias condições de vida dele, simplesmente porque ele decidiu cuidar de outro ser, né? Dos bichinhos ali. E não sei, talvez as pessoas ajudem por causa dos animaizinhos, né? Por causa dos cachorrinhos. Talvez as pessoas ajudem porque veem que ele tá correndo atrás. Mas um fato é, provavelmente, se ele não tivesse tomado essa pequena atitude, ele não estaria melhorando de vida. Provavelmente ele ainda estaria dormindo descoberto, no chão duro, e não teria
encontrado um caminho para melhorar. Então, às vezes a gente fala não para algumas situações, ou às vezes a gente não busca fazer as coisas na nossa vida, e muitas das vezes a gente não está precisando de auxílio, a gente não está precisando de um empurrãozinho de ninguém, nem de motivação. Muitas das vezes o que a gente precisa é só de encontrar um propósito. Ele encontrou o dele, que era cuidar dos bichinhos e fazer com que eles tivessem uma vida melhor do que a dele. E como efeito colateral, a dele começou a melhorar. Amanhã eu vou levar umas roupas lá pra ele, a gente bateu muito papo, chama Anthony, um rapaz muito gente boa. Ele falou que o apelido dele aqui é Paraíba, mas a gente tá se tratando pelo nome. E ele falou que gostou. Que isso, o cara arrepiou quando eu chamei ele pelo nome. E sei lá, foi muito legal conversar com ele. Então assim, o que eu parei pra refletir é: esse cara só precisou de um propósito para começar a mudar de vida. Se ele vai conseguir ou não é outra história. O mundo realmente não é um morango, né? A vida não é um morango, não é o conto de fadas. Mas eu vou torcer por ele e o que tiver ao meu alcance eu vou tentar fazer para ajudar. Mas eu parei para pensar em mim mesmo, né? Qual que é o meu propósito? Eu sempre tive um sonho que era dar orgulho para os meus avós, que me criaram, cuidaram de mim. Meu avô, onde quer que ele esteja, eu sei que ele ainda está me observando e eu quero muito que ele possa ter esse orgulho que eu sempre quis dar. E eu sempre pensei que o meu propósito fosse fazer diferença na vida das pessoas positivamente, de uma forma ou de outra. Claro que a gente erra no meio do caminho, a gente sempre vai errar, sempre, né, somos seres humanos. Então sempre vai ter uma situação ou outra que você não consegue contornar, ou que você não consegue entregar o melhor de si. Mas é importante que você busque algo que te faça ser melhor todos os dias. Qual o seu propósito?